Vamos para a Bíblia, vamos. Eu pedi para você abrir a Bíblia onde? Evangelho de João, capítulo 1, exatamente. E o versículo, vamos começar no 35. Você verá que a verdade bíblica, a história bíblica, será sobre a convocação de Cristo aos primeiros discípulos, quando ele veio recrutando os primeiros discípulos para trabalhar ao lado dele, para estar ao lado dele. E o versículo 35 começa bem assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali. Esse João é o João Batista, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e o que fizeram, irmãos? E seguiram a Jesus. Então entenda, o João Batista, ele foi precursor. O João Batista, ele veio antes, ele preparou o caminho para o Messias. Ele preparou o caminho para o Cristo. E ele tinha seus seguidores. Não é à toa que ele era chamado de João Batista. O sobrenome Batista, já falamos uma vez, não é porque era de fato o sobrenome dele. O Batista é porque ele trabalhava em evangelismos e levava as pessoas ao batismo. Ele era um batizador, era alguém que levava às pessoas a mensagem do arrependimento, levava a mensagem da salvação, e ele recebeu esse apelido, esse nome, João Batista. E não à toa, o João Batista, ele tinha também discípulos, ele tinha pessoas também que o seguiam, que queriam ser parceiros dessa obra evangelística. E um certo dia, 2 dos seus discípulos estavam perto, quando ele avistou Jesus passar. Já estudamos aqui outro dia sobre João Batista, estava naquele culto, falando de que ele era um agente, e um agente especial. Você estava naquele culto? Estava? Nós meditamos a respeito dele, e ainda lembramos que foi ele que teve o privilégio de batizar o Cristo. Isso tudo já foi assunto que estudamos outro dia. E quando ele viu Jesus passar, foi mais forte que ele falou em alta voz, os discípulos dele ouviram: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aí, passando agora, o Cristo. Aí ele falou a respeito da salvação em Jesus. Esses 2 discípulos dele, ouvindo isso, começaram então a seguir a Jesus. Uma primeira avaliação que eu faço, irmãos, e é com muito temor: o que falamos, será que leva também a pessoa a Cristo? Será que o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós temos falado, o que nós temos feito, será que aproxima o ouvinte de Cristo? Ou será que afasta? Porque infelizmente, irmãos, tem pessoa que fala de tudo, menos da mensagem evangelística, da mensagem da salvação. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, ela não aproxima as pessoas de Cristo. Entende o que eu digo, sim ou não? Pelo contrário, alguns, em vez de aproximar, estão afastando as pessoas de Cristo. Afastando talvez pelas suas lamentações, afastando talvez pelas suas frustrações, afastando talvez porque falam mal de igreja, falam mal de pastor, falam mal do próprio Deus, falam mal da torcida do Flamengo inteira. Quem ela vê pela frente, ela está falando mal. Então, infelizmente, eu me pergunto: o que falamos, será que tem evangelizado e levado as pessoas para mais perto de Cristo, para desejar andar com Cristo? Ou será que o que falamos tem espantado? Essa é uma primeira reflexão, não é a mensagem principal ainda, mas vale a pena você refletir no assunto. Será que o que eu falo ou faço tem evangelizado, ou
e inventa uma palavra nova no português: desevangelizar. Você sabe que infelizmente tem pessoas que dão mau testemunho. Tem pessoas que não estão evangelizando, estão trazendo vergonha para o evangelho. Estão causando escândalo. Estão causando, infelizmente, em aspas, queimação. Porque alguém disse: aquele ali é crente, eu sou anjo. Porque o que ele faz é inadmissível. O que ela faz é imperdoável. E como é que pode? Você já deve ter visto muita gente causando escândalo, fazendo feio e se dizendo evangélico. Sim ou não? Então, infelizmente, em vez de evangelizar, alguém está desevangelizando, fazendo o contrário. Mas vamos prosseguindo, verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Qual foi a pergunta deles, irmãos? Onde moras? 39. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então perceba, irmãos, vamos lá. Você verá que a mensagem de hoje vai ter vários nomes, vai ter várias histórias dentro dela, vários personagens dentro dela, e eu quero a sua gentileza de você gravar ou anotar os vários nomes que eu vou citar hoje. Então perceba, primeiro estamos falando de quem? De João Batista. O João Batista tinha seus discípulos. Teve um dia que ele falava a respeito do Cristo, Jesus passava e 2 dos seus discípulos ouviram. E esses 2 começaram a seguir a Cristo. E quando eles se aproximaram de Cristo, esses 2 discípulos de João Batista, eles disseram para Cristo: Cristo, onde o Senhor mora? Queremos saber o seu endereço. Queremos saber onde o Senhor mora. Nós não queremos perdê-lo de vista. Se o Senhor é o Cordeiro de Deus, se o Senhor é o enviado de Deus, se o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, se o Senhor é a resposta dos céus para nós, nós não queremos perder o Senhor de vista. Me fale seu endereço, porque daqui a pouco a gente volta lá e vamos nos encontrar de novo. Não queremos mais desencontrar do Senhor. Incrivelmente, Jesus falou: você quer conhecer minha casa? Você quer saber onde eu moro? O que Jesus disse? Vinde e vede. Ou seja, me acompanhe. Eu estou indo para lá agora. E os 2 discípulos foram todos faceiros. Nós vamos na casa de Jesus. Foram todos faceiros. E diz a Bíblia que aquele dia foi tão extraordinário que eles passaram, o que, irmão? O dia com Jesus. Passar aquele dia com Jesus. Fantástico, né, irmão? Seria privilégio deles saber o endereço de Jesus? Seria privilégio de poucos saber onde Jesus mora? Eu te pergunto, onde Jesus mora? Aí alguém talvez diz: pastor, ele morava lá em Jerusalém. Pastor, mora lá em Israel. Pastor... Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz em João 4:24, que o Espírito de Deus, para buscar o Espírito de Deus, para buscar a presença do Senhor, merece a pessoa buscá-lo em espírito e em verdade. Então, onde Jesus mora? Vamos lá meditando, costurando nesse verso. Onde há verdade e onde há uma busca em espírito, ali o Cristo está. E ainda diz a Bíblia em Mateus 18:20, que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Posso alegrar seu coração uma hora dessa? O Senhor está aqui agora entre nós, irmão. Nós estamos na casa de Jesus. Bem-vindos à casa de Cristo. Nós estamos na casa do Senhor.
Então eles passaram o dia com Jesus, ficaram encantados, devem ter aprendido tantas lições, Jesus deve ter ensinado várias parábolas, vários ensinos. Isso por quê? Porque eles seguiram a Jesus e quiseram ir até a sua casa. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então vamos lá? Vejamos como é que está a sua memorização. Eu te disse que hoje nós falaríamos de vários nomes, de vários personagens da Bíblia. Vamos lá. Então primeiro, falamos de João Batista. E João Batista tinha quantos discípulos que ouviram ele na ocasião? 2. Dos 2, diz a Bíblia que um deles chamava André. Quando João Batista viu o Cristo passar e falou: eis aí o Cordeiro de Deus, o André e outro seguiu a Jesus, descobriu onde era a sua casa e passou aquele dia todo com Jesus. Deve ter sido uma experiência fantástica, como eu já lhe falei. Quando terminou o dia, o André voltou para a sua casa e ele tinha um irmão. Qual era o nome do irmão? Qual era o nome do irmão? Simão. E ele chegou em casa encantado. E ele deve ter chegado bem assim: Simão, você nem acredita onde eu passei o dia hoje. Simão, você não faz nem ideia onde é que eu estava. Tenta adivinhar. E tentou, não acertou é nada. Simão, nem te conto. Quer dizer, conto sim. Você não me acredita que eu encontrei com Jesus, que ele me levou na casa dele. Parece história de pescador, né, irmão? Porque eles eram pescadores. Ele me levou na casa dele, ficamos o dia inteiro conversando. Que dia fantástico. Vai ver o Simão, se fosse coleguinha de São Tomé, diria: eu só acredito vendo, tá certo que isso tudo aconteceu. O Simão então falou: pois como que é isso aí? Simão, eu lembro onde ele mora, eu te levo até ele também, vamos juntos. E diz a Bíblia que o André levou seu irmão Simão a Jesus. Para você que gosta de anotar o tema da mensagem, eu até gosto, quero que você crie esse hábito, porque aí pelo tema você lembra o assunto que foi tratado. O tema de hoje eu batizo como corrente do bem. Esse é o tema de hoje, corrente do bem. Então, o evangelho chegou a André. André falou do evangelho, falou de Cristo para seu irmão Simão. Continuando. E quando chegou a Jesus o Simão, verso 42, Jesus olhou para ele e chamou já pelo nome. É fantástico, irmão. Jesus conhece a sua história. Jesus sabe tudo a teu respeito. Em aspas, ele sabe o que você fez no verão passado. Não, nada passa batido aos olhos de Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Chamou Simão pelo nome e deve ter bambeado as pernas. Ai meu Deus, o homem já me conhece. E falou que o nome dele não seria mais Simão, que o nome dele seria Cefas, ou mais conhecido por nós, Pedro. E Pedro significa também pedra, ou seja, que Deus faria dele um homem forte. Diga amém, gente? Olha só, que Deus faria dele um homem forte. Mas continue, que a mensagem ainda avança. Verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Você percebe como vai fazendo fundamento o tema de hoje? Qual é o tema? Qual é o tema? Corrente do bem. Então, o que aconteceu literalmente, irmãos? Um falou para o outro, que o outro falou para o outro, que o outro falou para o outro, e o outro falou para um, e o outro falou para outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e aconteceu a evangelização. Agora, quem estava sendo evangelizado, o evangelho, o Senhor Jesus, estava chegando a um homem chamado Filipe. E coincidentemente, Filipe morava na cidade em que estava também André e Pedro, que foram os primeiros convocados discípulos, seguidores de Jesus. Agora era a vez do Filipe. O verso 45 diz que o Filipe, leia comigo, achou quem, irmão? Natanael. Você percebe que bacana? Paro aqui um instante, eu faço essas pausas de propósito, só para afirmar o teu entendimento. Vamos ver sua memorização. Primeiro falamos de João Batista. João Batista tinha pelo menos 2 discípulos que naquela ocasião ouviram ele dizer: ali passa o Cordeiro de Deus. Dentre os 2, um chamava André. André tinha um irmão chamado Simão. O André passou o dia com Jesus e ele, muito feliz, contou para o seu irmão onde Jesus morava, falou a respeito do Cristo, falou a respeito da palavra da salvação, convenceu o seu irmão Simão. Simão foi também até Jesus, o Senhor Jesus o alcançou com graça, conhecia a história dele, conhecia o nome dele, mudou o nome dele, mudou a história dele, ele se tornou Pedro. Conhecemos a história de Pedro em vários textos bíblicos. Em um culto em que Pedro pregou, converteu 3.000 pessoas, ele se tornou uma potência na mão de Deus. E o ciclo não para aí. Depois, o evangelho chegou a um homem chamado Filipe. O Filipe levou o evangelho adiante e chegou a um homem chamado Natanael. Vamos compreender? Isso é o tema. Essa corrente do bem. Nessa evangelização, o evangelho chegou até você, irmão. Nessa evangelização, o evangelho chegou aos meus avós. O evangelho chegou aos meus pais. O evangelho chegou a mim. O evangelho chegará a meus filhos. E querendo Deus, chegará aos meus futuros netos. Querendo Deus, chegará aos meus futuros bisnetos, trinetos, pentanetos, hectanetos, octanetos, e sabe lá quantos mais? Essa corrente, ela não pode ser quebrada. Vira para o vizinho numa voz assim de profeta, de homem de Deus, mulher de Deus, e diga: não quebre a corrente. Não pode, irmão, essa corrente não pode ser quebrada. Veja que bonito, irmão, numa época de perseguição religiosa, se você for ler a história bíblica dos discípulos, você verá que eles sofreram muita perseguição religiosa. Pedro, por exemplo, afirma-se, historiadores, foi crucificado de cabeça para baixo, que ele não se achou digno de ser crucificado como o Cristo. 90%, para não dizer 100%, dos discípulos foram considerados mártires, foram mortos pela causa do evangelho. Não havia zap, não havia internet, seja 3G, 4G, muito menos rápida, não havia rádio, não havia TV, não havia toda essa tecnologia de hoje, live como agora. Ai, irmão, isso é coisa do nosso, não vou nem dizer século, que eu estou exagerando, é coisa agora da última década. Entende o que eu estou falando? É coisa nova, é coisa de agora, nessa velocidade, nessa facilidade, é coisa nova. E o evangelho foi sendo avançado, e chegou a nós hoje, pleno 2020. Você diga graças a Deus. Olha que bonito. Aí onde é que essa mensagem puxa a orelha de nós cristãos? Muitos de nós não estamos fazendo a tarefa de casa. Porque se naquela vez era assim, um chamava mais um, e outro chamava outro, e outro chamava outro, e outro chamava outro, e outro chamava outro, e a mensagem chegou 2000 anos depois, por que será que esse avanço não tenha sido mais tão veloz? Ainda mais com os recursos todos que temos hoje, mídia impressa, tecnologia, recursos dos mais variados.
Por quê? Porque tem muita gente que não está mais fazendo a tarefa de casa. Tem alguns cristãos que às vezes querem só, em aspas, engordar. Recebem conteúdo, recebem a mensagem, ficam obesos espirituais, porque receberam o bastante para estar vitaminado, para estar fortalecido, mas não compartilha. Aquilo que Deus te dá, não seja egoísta, compartilha. Amém, gente? Compartilha, compartilha. Eu abro parênteses e falo aqui mais perto ao internauta, ou aquele que assistirá futuramente pela nossa TV. Compartilha. Aquilo que Deus te dá, não seja egoísta, compartilha. Leva esse recado adiante. Quem sabe um amigo teu, quem sabe, sei lá, tantos precisando de uma mensagem amiga, não seja egoísta, compartilha, leva esse recado adiante. Irmão, eu copio uma frase que uma vez eu ouvi do pastor Jaime, já tem um bom tempo, e essa frase me chamou a atenção. Isso aí tem mais de ano, e aquilo eu guardei. Teve um dia que o pastor Jaime, que é o nosso pastor, dos pastores, está lá em São Paulo, penso que todos o conheçam, ele pregava sobre evangelização, e ele chegou a um ponto bem assim, mesmo aqui hoje, nas limitações que ainda estamos, limitação de público, limitação do transporte, todas as regras que você já sabe, aqui hoje, com o número que estamos, se cada um de nós fizesse um trabalho de um evangelista de Jesus, sem nenhuma estripulia, vamos copiar o exemplo desses, um chama um, entende? Vamos copiar o exemplo desses, um chama um. No encontro futuro, no encontro próximo, no domingo próximo, sabe lá, numa outra ocasião, nós já teríamos o número de irmãos de agora, e teríamos outro número igual, o dobro, sem nenhuma estripulia, um chamando um. Você entendeu? Quem entendeu, balança a mão que estou entendendo, um chamando um. Mas não é aquele jeito, me perdoe, porco, de falar, vai lá 1 hora. Não, isso aí, não é assim. Aquele jeito diferente. Aquele de falar, fulano, você não vai gastar, sei lá, estou jogando exemplo, tá? Não precisa ser nessa ordem e nessa regra. Fulano, domingo que vem eu estou indo. X hora eu estou me ajeitando para ir. Você me dando ok, eu passo na tua casa e nós vamos juntos. Você entendeu como é diferente? Sim ou não? Eu passo, nós vamos juntos. Ah, mas e se eu ficar meio solitário? Não conheço ninguém lá. Poxa, como não conheço ninguém, rapaz? Você é meu amigo, eu estou indo com você. Você entende como é uma coisa diferente? Ah, mas será que eu vou ser bem-vindo? Oh, caramba, eu estou lhe convidando, como assim? Será bem-vindo? Mas será que o obreiro vai me olhar na porta e vai dizer, ei, você não entra? Que nada, rapaz, vamos lá junto. Você entende o que eu estou falando? Irmãos, irmãos, isso aqui é um puxão de orelha para nós cristãos. Se nós estivéssemos fazendo a tarefa de casa, mais pessoas já teriam sido alcançadas pelo Evangelho. Eu não estou falando de placa denominacional, em nenhum momento eu falei Igreja Internacional da Graça de Deus, eu estou falando do Evangelho, eu estou falando de Cristo, eu estou falando de você levar as pessoas a Jesus, como esses homens fizeram. Quem entende, diga, estou entendendo, como esses homens fizeram. Por que nós, em alguns momentos, somos egoístas de conhecer o Cristo e não divulgar, e não anunciar, e não compartilhar? Isso é maldade. A Bíblia fala a respeito de um pecado chamado de omissão. Esse pecado é você saber o que devia fazer e não ter feito. É o pecado da omissão. Prosseguindo a leitura, estamos no verso 46, né? Então, Filipe achou Natanael, conforme lido no 45. Aí no 46 diz assim, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe. O que Filipe disse? Vem e vê. Então, no processo da evangelização, no processo da pregação, no processo do anunciar a Cristo, vai ter aquele que vai questionar.
Quando o evangelho chegou a Natanael, Natanael questionou, porque no discurso que ele ouviu a respeito de Cristo, Cristo seria achado em Nazaré. O endereço dele foi anunciado, Nazaré. E o Natanael falou: de Nazaré virá o Salvador? Nazaré não era uma cidade assim tão expressiva e pomposa como Jerusalém, por exemplo, como Samaria. Era uma cidadela, uma cidade menor. E você bem sabe que Cristo veio de uma forma para confundir os sábios. Onde foi que Jesus foi nascido? Onde que ele nasceu, irmãos? Numa manjedoura. Os reis da época viram isso, os próprios judeus viram isso e não admitiram que ele era o Messias, o Salvador da humanidade. Como pode alguém debaixo de uma honraria tão grande nascer num estábulo? Como pode alguém debaixo de uma honraria tão grande nascer numa manjedoura? Diz a Bíblia que ele esvaziou-se da sua posição de Senhor e tomou a posição de servo. O Evangelho é para ser crido e nem sempre entendido. Ele esvaziou de toda a sua glória e honra para assumir posição de servo. Entende o que eu estou falando? Então, quando o Natanael soube que Jesus viria e estaria em Nazaré, ele questionou: mas de Nazaré? Pode vir coisa boa de lá? E o Filipe, na luz de Deus, falou: venha ver. Eu abro parênteses, eu digo para você, irmão, isso aqui é encantador. Quando você estiver fazendo o papel de um evangelista, quando você estiver fazendo o papel de propagador do evangelho, vai ter momento que alguém vai questionar. Sempre vai acontecer, hora ou outra vai acontecer, de alguém questionar. De alguém talvez falar: mas eu não gosto de igreja, não gosto de pastor. Você já deve ter ouvido um bocado, né? Quando se fala no mistério de ofertar e dizimar, então a pessoa já pergunta: mas tem que dar o dízimo? vai, em muitas ocasiões, surgir pessoas com perguntas, com dúvidas. E eu dizia mais cedo, e eu repito agora: não ache ruim as dúvidas e os questionamentos. Na linguagem comercial, na linguagem de vendas, quando o propenso cliente questiona muito, pergunta muito, isso é bom. Significa que ele tem dúvidas, mas significa que ele demonstrou interesse. Você, com sabedoria, tire as dúvidas. Ah, qual é o prazo de entrega? X. E qual a forma de pagamento? Y. E como que vai ser isso aqui? Assim. Ou seja, você vai tirando as dúvidas. Agora, quando propenso o cliente, nem tchum para o que você falou, quando ele está meio que batendo o dedo assim, até abrindo a boca, já acabou? Obrigado, tá, mas não quero. Ele não demonstrou interesse. Então o evangelho chegou a esse homem Natanael e ele questionou: mas de lá? O que foi que Filipe falou, irmão? Reforço: venha ver. Eu não sei como é que foi sua história, mas eu acredito que aqui agora, do meio de irmãos que estamos, muitos devem ter entrado nessa casa de oração pela curiosidade. Como outro dia eu ouvi alguém, eu não lembro quem foi, mas eu acho que era aqui desse meu lado esquerdo, alguém falou: pastor, venho visitando hoje. Aí eu perguntei: como é que você soube da igreja? Aí a pessoa disse: eu passava aqui pela rua, ouvi os irmãos cantando. Você ouviu já um depoimento assim? Eu ouvi os irmãos cantando e entrei. Olha que bonito. Pelo efeito curiosidade. E hora ou outra a gente vê isso, né? A gente está aqui fazendo culto, aí chega alguém na vidraça, bem assim, achando que a gente não está vendo, né? Chega na vidraça assim. É o efeito curiosidade. É ruim, pastor, que nada é bom. Venham curiosos.
venham, venham, todos são bem-vindos. E que Deus abençoe que num ato de curiosidade, o evangelho te alcance com poder. E daqui a pouco a pessoa vem e fala: ô mulher, sabe que eu até gostei daquele pastor magrinho? Obrigado pelo magrinho. Até que eu gostei. Mulher, o que você acha? Vamos de novo? Eu tenho mais um pouquinho de curiosidade. Vamos de novo? Vamos ver se foi só aquele culto que foi assim, vai ver no outro, vai ser tudo atrapalhado. Vamos no outro. Aí no outro vem Deus assim, pega de cheio na alma do cidadão, vai ver, ele chora igual criança. Fala: mulher, puxa vida, eu até chorei hoje. Ah, mas eu acho que foi uma simples coincidência. O segundo culto deve ter sido. Vamos no terceiro? Aleluia, fala Deus. Aí no terceiro vem Deus e vai ver, em vez de pegar ele em cheio, pega a alma dela em cheio, e ela chora igual criança. E aí um olha para o outro e fala: sabe que eu estou gostando? Querendo Deus, quando o pastor anunciar batismo, quem é que vai estar lá levantando a mão, aceitando Cristo? O casal, curioso. Quem entendeu, levanta a mão e diga: eu entendi. Aplauda Jesus bem forte, irmão, é a obra de Deus. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso. Então, o teu papel não é querer entender demais, florear demais, querer responder coisas difíceis demais. Você viu que o Felipe respondeu, irmão? O Natanael queria espremê-lo e, sei lá, querer desmerecer a cidade ou querer questioná-lo. Ele falou: rapaz, não sei de muita coisa disso aí não, mas eu tenho uma dica para você. Tu está curioso? Venha ver. A pessoa entrar, irmão, em discussões filosóficas, em discussões doutrinárias, pessoas gostam de entrar em assuntos teológicos que os renomados teólogos discutem milenarmente. Tem coisas, irmãos, que são discutíveis há milhares de anos, e até agora não se achou-se uma resposta. Sabe aquelas perguntas? Por que o céu é azul? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Predestinação, existe ou não existe? Alguns questionamentos, que no fritar dos ovos ninguém vai chegar a conclusão alguma. Eu gosto da postura do nosso missionário, quando chega para ele algumas perguntas, que ele percebe que tem uma pitada de veneno. Ele percebe que não é dúvida, é a pessoa querendo pôr ele em maus lençóis. Aí a pessoa vem com aquelas perguntas, repito, carregada de veneno. O que o senhor diz, missionário? Aí lá do outro lado, ele num jeito bem faceiro e fala: não sei, próxima. Ué, é melhor, irmão, do que inventar. Não sei, essa aí não sei não, fulano, vou estudar isso aí. Vamos para a próxima. A pessoa do outro lado que estava carregada de veneno fala: poxa vida, não deu. Achando que ele ia inventar, achando que ele ia falar do efeito cósmico, da explosão, do Big Bang. Seja honesto, você não sabe, não sei. Vamos aprender junto? Eu vou perguntar, vou tirar dúvida, vou aprender. É melhor. Caminhando adiante, versículo 47. Você entende o que lê? Sim ou não? Olha o 47. Jesus, olha como a coisa muda de cena, irmãos. Jesus viu Natanael e disse ele: eis aí, ou aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo quer dizer culpa. Então Jesus ao longe viu Natanael se aproximando, Jesus chamou ele pelo nome e ainda elogiou enfim, que coisa bonita. Quando isso aconteceu, diz a Bíblia agora, no versículo 48, o comecinho dele, Natanael disse: de onde me conheces tu? Ficou surpreso. Como assim? Eu não vim no teu culto ainda, o Senhor me chama pelo nome? Como assim? Da onde o Senhor me conhece? Irmão, isso aqui é obra de Deus, não é obra de homens, não. Acredito eu que já aconteceu com você, porque eu lembro da minha época e lembro que isso já aconteceu muito comigo. Deus está sentado no templo como você está agora, e aquele dia parece que no culto só estava você, que a mensagem foi para você. Já viveu isso? Já ou não já? Já viveu isso, irmão? Já? É lindo, irmão. Ou às vezes você traz um convidado e sem nenhuma carta marcada, isso aqui não tem com a gente.
Eu até não tenho hábito de atender pré-culto. Pré-culto eu não tenho hábito de atender, para não dar aquilo de, pastor, dá uma flechinha para fulano, ele está no culto aí hoje. Eu não tenho hábito de atender pré-culto. Pós-culto conta comigo, mas pré-culto não. Para não dar aquilo de, a fulana dedou, contou tudo para o pastor sobre a minha vida, e ele subiu hoje, descarregou e pregou só sobre mim. Não tem carta marcada. Se em algum dia Deus lhe tocou sobre isso, foi obra do Espírito Santo. Amém. Já aconteceu isso com você? Seja honesto, levanta a mão. Já aconteceu, não já? É lindo, irmão. Natanael veio chegando. Jesus chamou ele pelo nome. Natanael tremeu as bases. Como que esse homem me conhece? Jesus ainda falou, está aí um homem de respeito. De fato, Natanael era um homem de respeito. Era um homem conservador. Diz a Bíblia que ele não tinha dolo, não tinha culpa. Era um homem que guardava os rituais, as tradições, como um bom judeu. E assim o fez. Mas olha o que a Bíblia diz mais. Versículo 48, né? Jesus respondeu a Natanael. O que ele respondeu, irmãos? Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Em outras palavras, você nem imagina, eu já te observava há muito tempo. Eu já te observava há muito tempo. Irmão, aquilo quebrou Natanael, quebrou a desculpa, sabe? Acabou-se com as desculpas de Natanael, acabou-se. Ele compreender que Jesus o conhecia muito bem, bastou. Se você for observar no verso 49, o Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Leia comigo o final de 50. Coisas maiores do que estas verás. E você diga amém, Jesus. O teu papel, cristão, é não quebrar corrente. O teu papel é não quebrar corrente. Seu papel é anunciar. Ah, mas isso é papel do pastor. Quem te falou? É Bíblia. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É Bíblia, não é só papel de pastor, é papel de servos de Deus. E não precisa estar com microfone, gravata e paletó sobre o altar como agora. Pode ser talvez numa conversa informal de amigos. Pode ser talvez no intervalo do primeiro para o segundo tempo de uma partida tua com amigos de futebol. Você fala: rapaz, sabe que a gente está brincando aí, estou lembrando de um texto que estudou lá na igreja, mas nada forçado, espontâneo, entende? Nada decorado, nada lido, um negócio espontâneo, e sem querer florear, irmão, sem querer inventar, sendo autêntico. Quem vai fazer a obra não é você, é o Espírito Santo de Deus. Aí, para terminar, verso 51, e Jesus então disse: na verdade vos digo que, posso te ouvir outra vez o 51? Daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Você vê, irmão? Diga amém, gente. Fecha a Bíblia ali adiante. Que tremendo, irmão. O Filipe nem imaginaria, irmão, o desfecho dessa mensagem. O João Batista lá no começo, vai ver, nem imaginaria o desfecho dessa mensagem. Mas tudo foi uma corrente do bem. Vamos ver se a gente guarda alguns nomes que eu considero importantes. Vamos ver como é que está a sua memória. Primeiro falamos sobre João Batista. Teve um dia que ele falava a respeito do Cristo e ele falava a 2 discípulos. Dentre os 2 discípulos dele, um chamava-se André. André se encantou, aprendeu o endereço de Jesus, passou o dia com Jesus. Quando terminou o dia, correu para casa e contou para o seu irmão, chamado Simão.
O Simão, encantado, os dois encantados, na cidade que eles moravam, eu imagino que eles divulgaram a notícia de tal forma que o evangelho chegou a um outro homem. O nome deste outro homem é Filipe. O Filipe, ele levou o evangelho a outro, levou o evangelho a um homem chamado Natanael. Natanael questionou no primeiro momento, como assim, como que é esse negócio e tal, e tal, e tal, e o evangelho chegou em Natanael, e o Senhor disse para ele, eu conheço tua história, e não fique encantado porque eu te falei que você estava debaixo da figueira. A Bíblia nem fala o que ele fazia debaixo da figueira, ficou escondida essa informação, mas Jesus falou, você vai ver coisas maiores, você vai ver anjos subindo e descendo, que coisa linda. Traduzindo, não quebre a corrente. Não quebra não, amigo. Siga sendo um servo do Senhor. Não precisa se preocupar em toda a liturgia, Não, nada disso. Seja tão somente autêntico e fale do que você tem visto, vivido. Fale a respeito do amor de Deus. Fale em gratidão a Deus. É o que vai bastar. Agora, o fazer anjos subirem e descerem, aí não é um papel seu, é um papel do Senhor. É Ele quem vai honrar a sua fé, é Ele que vai arder corações, é Ele que vai fazer mudança de vida, mudando o nome Simão para Cefas, para Pedro, para pedra, para firmeza. Quem faz uma obra dessa é o Senhor. E em falar em transformação, em mudanças, eu quero lhe trazer um testemunho muito bonito. Veja a seguir e eu volto para o momento da oração. Desde o começo da pandemia, Deus vem me honrando dia a dia. Primeiro foi com a empresa, que no auge da pandemia ali, tudo parado, saiu o CNPJ, saiu toda a documentação, tudo em dia, tudo certinho. E dali para cá, Deus não nos abandonou, assim, prosperando mês a mês, cada dia mais e mais. E hoje eu só tenho mesmo a agradecer, é gratidão conforme o pastor vem pregando, nós temos que ser gratos. Então assim, e a última bênção foi, Deus nos presenteou com um carro muito confortável, assim, nós nem pretendíamos agora por enquanto, estar adquirindo, mas Deus veio e nos colocou de presente mesmo. E dia a dia, assim, Deus vem nos dando graças e graças. Então eu só peço sabedoria para administrar as bênçãos que Deus vem nos colocando em mãos mesmo. Então eu sou muito, muito grato a Deus com o que Deus fez na minha vida nesses 2 anos de ministério, de igreja, assim. Deus, Ele transformou a minha vida como Jesus fez o milagre extraordinário do vinho. Jesus colocou a mão em cima da nossa vida, assim, nos transformou, nos limpou de tudo mesmo que tinha pra... Então só tenho a agradecer mesmo, irmão. Só agradecer e gratidão. Gratidão mesmo. Minha irmã, tudo bem? Como que a senhora está se sentindo com a bênção do culto hoje? O senhor falou... Maravilhosa, né? Hoje muito especial hoje, né? A palavra foi uma bênção de Deus que eu precisava e recebi, né? É a palavra de Jesus, né? No nosso coração. Obrigada, Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar? Eu completo o encontro. Pai querido, muito obrigado por este encontro de hoje. Obrigado pela sua obra, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua bondade, obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por estender o manto da salvação até a minha geração, até a minha família, e que este manto, Senhor, seja estendido pelo outro, a ponto dessa corrente não ser quebrada. Meu muito obrigado pela palavra da salvação. Meu muito obrigado pela vida eterna. Meu muito obrigado pela mensagem da cruz. Meu muito obrigado desde lá do princípio do Novo Testamento, pelo trabalhar do Senhor na vida do João Batista, que levou a outro, e a mensagem do Evangelho chegou em minha geração. Obrigado, Senhor,
obrigado. Incendeie agora o coração deste amigo, deste irmão, para que prossiga fazendo um bonito trabalho ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.